palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Deus de amor e de bondade, nesta quinta-feira de adoração, nos colocamos diante da sua presença aqui pelo canal Palavra de Esperança, para unidos e reunidos em um só coração, em uma só alma, te adorarmos e te bendizermos por mais um dia, por mais uma quinta-feira, por mais um momento na tua santa presença. Tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para glorificar teu santo nome, a tua força, a tua misericórdia, o teu amor. Tudo é para exaltar a tua santa presença no nosso meio. Mesmo não sendo merecedores de nada por causa do nosso pecado, a tua misericórdia nos alcança. E é sempre maravilhoso podermos juntos estar em tua presença para render ao Senhor toda honra, louvor e glória. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, estejam no teu coração e na tua vida. Nessa quinta-feira, 24 de março de 2022, eu, João Batista, venho até você pelo canal Palavra de Esperança, trazer a mensagem: a graça de Deus nos impulsiona a viver sua palavra e missão. Essa meditação está aí no livro, ou melhor, na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11. Vamos juntos meditar a palavra. Agradecendo a todos que já estão inscritos no canal e pedindo a cada um o esforço aí para compartilhar, para curtir e é claro, fazer os seus comentários também aí no nosso canal do YouTube. Desde já, muito obrigado a todos pelo carinho, pelo zelo, pelas palavras, né, e pelas orações que têm sempre chegado até mim. Deus abençoe a cada um. Vamos à leitura. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura traz algumas particularidades que nós ainda não tínhamos ouvido, da parte de São Paulo, mas que daqui para frente, principalmente na segunda carta, nós vamos ouvir muito. Quando Paulo, no versículo 9, ele vai dizer assim, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. É tão bonito quando você percebe que uma pessoa reconhece aquilo que foi negativo na sua vida. E é tão mais bonito ainda quando essa pessoa consegue agarrar com toda a sua força as oportunidades que Deus dá para ela reescrever
a sua história. Eu hoje quero tocar em um assunto aqui com vocês, de muitos que eu sei que nos acompanham, que vivem uma triste realidade. Qual é essa realidade? É o fato de ser tão apegado aos erros do passado. Você percebe que Paulo não deixa de citar os seus graves erros contra os cristãos, porque até a sua conversão você já sabe que ele era um perseguidor, fiel às leis da época, fiel à religião que ele seguia, mas ele era um perseguidor. E aqui nesse momento ele reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e tem a consciência que o que faz algo novo em sua vida é a graça de Deus, é a força de Deus, é a ação do Espírito Santo. Por uma atitude humana, Paulo não conseguiria, talvez, vamos usar essa expressão, reparar os seus erros, mas a graça de Deus em sua vida foi capaz de transformar toda e qualquer realidade. De início, os seus companheiros aos quais ele foi enviado não acreditaram muito, não, acharam que era fogo de palha, que poderia demorar um tempo maior. Mas Paulo, logo após a sua verdadeira experiência com Jesus, ele já começa ali a compreender tudo aquilo que Deus estava querendo dele e já se coloca à disposição. Então, irmãos, aqui aprendemos algo interessante. Não tem como nós voltarmos no passado e apagar os erros que nós cometemos. Então tem como daqui para frente fazer coisas boas para amenizar a dor em nosso coração e para aliviar a nossa pena em relação à questão do pecado que cometemos. Não é ficar remoendo, não é ter remorso das atitudes erradas, é ter a postura de Paulo, saber que errou, e saber que, se não for pela graça de Deus, ele estaria o quê? Fadado ao desespero, à opressão, à depressão. Mas como ele confia plenamente na graça, ele não deixa que os pensamentos do passado, os pensamentos dos erros que ele cometeu, sufoquem a sua fé. Porque é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes começa numa caminhada bonita, de repente tem alguns vacilos, tem alguma situação que faz com que ele ou com que ela possa por algum momento se afastar de Deus. De repente brota aquele sentimento de culpa e essa culpa leva a uma mágoa, a um ressentimento, a uma depressão, a uma opressão, e a pessoa, quando menos percebe, já não está nem mais servindo aos irmãos dentro da igreja, servindo o próprio Cristo, porque muitas das vezes ficou tão apegado aos erros que esqueceu da graça de Deus. Irmãos amados em Cristo Jesus, somos o povo eleito, o povo que Deus escolheu para Ele. Ao tomar essa consciência, nós precisamos entender que Ele sabe todas as nossas fraquezas, todos os nossos erros, e Ele está sempre pronto a nos dar uma nova chance, e nós, ao recebermos essa nova chance, precisamos nos reerguer, precisamos lutar com todo o empenho para fazer jus a essa confiança que o próprio Cristo depositou em cada um de nós. Então aí nós vamos entender o título que eu coloquei da pregação. A graça de Deus nos impulsiona a viver sua palavra em missão. Se não for pela graça de Deus, nós não conseguiremos. Queridos irmãos, então nós percebemos que a graça de Deus é que nos renova, é que nos transforma e é que nos capacita. A graça de Deus nos capacita, nos impulsiona para colocar em prática a sua palavra e viver da melhor forma possível a missão. Já pensou se Paulo, quando Cristo chama, ele entende o chamado, mas de repente ele fala: mas eu já errei demais, eu não sou digno, eu não mereço. E ele começa a ficar afundado nas suas depressões, nos seus maus pensamentos, relembrando somente aquilo que foi ruim? Não, Paulo tem a postura que eu e você precisamos ter. Os erros que nós cometemos no passado precisam ser confessados e não podem mais fazer parte do nosso contexto de vida no sentido destrutivo, mas devem ter um sentido e um significado no que diz respeito a nos ensinar para não cometermos novamente. Ok, a partir desse aprendizado, o que nós precisamos ter como atitude? Reescrever uma história de um jeito diferente.
fazendo coisas boas. Se no passado eu pequei, eu errei, eu caminhei por caminhos errados, agora é a hora de dar as mãos com Cristo e caminhar com Ele e segurar as mãos dos irmãos e caminhar com os irmãos na direção do céu, do definitivo, da eternidade. Paulo não ficou apegado aos seus erros, Paulo confiou na misericórdia. Tanto é que ele começa dizendo no capítulo 15, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido, no qual estáis firmes, por ele sereis salvos, pelo evangelho, pela palavra. Então não adianta a gente querer ficar ali escravo dos nossos erros, nos martirizando, porque isso não vai trazer resposta, isso não vai mudar nada na nossa vida. O que faz a diferença é ter uma postura diferente a partir de agora. Eu errei? Ok. Então esse passado de erros, de coisas ruins que eu fiz, eu coloco aos pés de Jesus e peço, dai-me a graça de fazer de um jeito diferente a partir de hoje. Isso é conversão, é mudar de postura, de atitude, e a partir do momento que eu mudo de atitude, de postura, eu luto para fazer sempre a vontade de Deus, para agradar o coração de Deus. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei, o que é a palavra, o evangelho. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Ou eu aprendo a colocar o passado, por melhor ou por pior que ele tenha sido na presença de Deus, e confio que Deus vai fazer o que for melhor para mim, ou, irmãos, a vida fica sem sentido, a missão fica sem sentido, o trabalho perde totalmente o sentido. Porque se nós formos nos apegar àquilo de negativo e de ruim que nós fazemos, mesmo tendo a grande consciência de quem é Jesus Cristo para nós, queridos irmãos, nós vamos ser um povo muito infeliz. E é o que está acontecendo com muita gente. Apegados aos seus erros, apegados ao seu passado ruim, negativo, longe da presença de Deus, se tornam pessoas frias. Porque eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Tá, irmão, isso não vai mudar nada agora porque já passou. Então, a partir de agora, tenha uma postura diferente. Ficar lamuriando para se justificar para as pessoas, isso não adianta nada, não. Agora é a hora de reerguer, de recomeçar e de viver de um jeito diferente. Talvez você precise de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, para conversar, para ser orientado, talvez entrar também com um medicamento para te ajudar a cuidar de algumas questões, principalmente, às vezes, algum tipo de síndrome, algum tipo de pânico, de depressão. Então nós precisamos entender que é muito importante permitir que a graça de Deus nos impulsione e que essa graça nos leve a viver a sua palavra em prática em nossa vida e em nossa missão. Por isso que ele diz, olha, a palavra tem que ser seguida. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados. Aí ele vai relembrando aquilo que nós sabemos que aconteceu, que também inclusive está até na profissão de fé da igreja, que é a oração do creio. Eu vos transmiti primeiramente que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois vai falar que apareceu aos demais irmãos, e naquele tempo, quando foi escrito, ele disse assim, muitos desses que viram Jesus ressuscitado, foram testemunhas oculares de Jesus, ainda estão vivos no nosso meio. É claro que isso aqui foi quando foi escrito, né, irmãos? Porque hoje isso já não é algo que está acontecendo hoje, mas no contexto da época, quando Paulo escreve a carta, muitos daqueles que viram Jesus Cristo ressuscitado, que são prova, ele fala isso como prova. Aqui está uma verdadeira prova na Sagrada Escritura, por exemplo, da ressurreição de Jesus. Eu não preciso de prova porque a minha fé me dá a certeza que ele ressuscitou. Mas para quem gosta de uma prova, de algo mais concreto, está aqui. Paulo deixa bem claro que Jesus, ele se manifesta, ele se revela a uma multidão de pessoas depois que ele havia ressuscitado. Tanto é que é verdade que ele aparece também lá no cenáculo, né?
Ali pouco antes da sua ascensão, as pessoas ficaram olhando ele subir, ascender ao céu. Então, ele se revelou, ele se manifestou a tantas pessoas e todas essas pessoas viram, ouviram, tocaram no Senhor. E aí puderam fazer uma grande experiência, porque eles também viram ele morto, viram ele sendo sepultado, viram ele ser transpassado, viram ele todo chagado. E pouco tempo depois viram ele glorificado, ressuscitado. E Paulo está dizendo, tudo isso só vai ter sentido se vocês colocarem em prática na vossa fé. Caso contrário, é apenas algo escrito. Por isso que eu digo tanto aqui na palavra de esperança. É importante decorar versículo? Para muitos pode ser, para mim não é o que é fundamental. O importante é conhecer a palavra, guardá-la no coração e colocá-la em prática na vida. É assim, e Paulo vai deixar isso muito claro. Só vai ter sentido tudo isso se vocês colocarem em prática aquilo que eu vos transmiti. E é assim, irmãos. Olha que bonito, no versículo 9 e 10 eu já li, mas no finalzinho do versículo 10 fala assim, ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo vem mais uma vez confirmar o poder da palavra e a sua doação, a sua entrega total à missão. Quando ele fala que ele trabalha mais do que todos os outros, na verdade ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo teve trabalho na minha vida, então ele está trabalhando muito na minha vida e está me impulsionando a fazer isso também pelas outras pessoas. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje ela é motivadora, ela nos impulsiona a mergulhar e acreditar cada vez mais na palavra de Deus, e ela também nos chama a atenção dessa grande verdade de fé, desse Jesus que nasceu, cresceu, morreu, foi crucificado, morto e sepultado, e é aquilo tudo que nós rezamos na oração do credo. Como é importante tomar essa consciência da força e da graça de Deus em nossa vida, que nos impulsiona e nos chama a viver sua palavra e a colocá-la em prática na missão. Pai querido e amado, dai-nos a graça da fidelidade à sua palavra. Dai-nos a graça de um amor verdadeiro por tudo aquilo que o Senhor nos orienta, nos direciona. Senhor, que a Tua palavra seja cada vez mais poderosa em nossa vida, que ela seja cada vez mais viva e que ela seja sempre atualizada em nossos corações. Não é mudada, não é transformada, é pela graça do Espírito Santo que Ele nos revele que aquela palavra, que a Tua palavra, que essa palavra é para nós. A todo instante o Senhor quer falar conosco, que nós possamos compreender com amor a Tua palavra, que nos leva a ser discípulos missionários, mas cheios da graça de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, vivendo sob a direção da palavra, com um ardor missionário grande dentro do coração. Dai-nos a graça de ouvirmos a palavra, de lermos a palavra e de colocarmos a Tua palavra em prática na nossa vida e em nosso coração. Obrigado, Deus de amor e de misericórdia, por nos exortar nessa quinta-feira de adoração ao chamado de viver a fidelidade ao Senhor, fidelidade à Sua palavra, e de entender que o nosso pecado é grande, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enchei-nos da Sua graça e derramai-a sobre a nossa vida, família, trabalho, missão, sobre tudo aquilo que fazemos. Que a Tua graça nos envolva, que o Senhor nos sustente, nos encoraje e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira, Deus abençoe a todos. Passou perto da igreja, vai adorar Jesus. Hoje é quinta-feira de adoração. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e até amanhã. Sede santos como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me